Olá, amigos, internautas, visitantes aqui do nosso canal Jesus, Você e Eu. Quero dizer para vocês que eu estou sempre muito feliz com isso, porque chegamos, meus irmãos, ontem a 26 mil visualizações. Então hoje retornaremos ao livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, da editora FEB. Estamos na segunda parte do livro, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. E retornar a este livro é sempre muito bom. A mensagem é de número 30, o programa do Senhor. À frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e o júbilo intraduzíveis. Fora aquinhoado por um sinal do céu, maior que o de Moisés e Josué. Frêmito de admiração e assombro, dominava a massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes das regiões mais diversas. Além dos peregrinos em grande número que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e o choro das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia com interjeições gratulatórias o saboroso pão que resultara do milagre sublime. Água pura em grandes bilhas era servida, após o substancioso repasto, pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Semelhava-se realmente a um príncipe, materializado de súbito na terra, pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecera ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que conviria receber-lhe as determinações desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se à pressa, engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém
lhe endereçasse a palavra e, efetivamente, Malebel não se fez de rogado. Senhor, indagou, exultante, és, em verdade, o arauto do novo reino? Sim, respondeu o Cristo sem titubear. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobrancelho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos, amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel desapontado. Quem ditará as semelhantes normas? O amor pelo sacrifício. Vou repetir. O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isto é estranho, considerou o noviço alarmado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente, dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, da fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor que somos credores uns para com os outros, e a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos no mundo. Nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos desciam da colina, tomados de intenso júbilo, Malebel, destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dante respeitosa, voltou as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios, e, se Jesus não quis perder o contato com a multidão, naquela hora célebre, foi obrigado a descer também. Mensagem extraída do livro
Pontos e Contos, capítulo 1. Meus irmãos, olha o que responde Jesus quando é perguntado da seguinte forma: Senhor, como tudo isso é estranho, considerou o noviço armado. Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente, dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor, que somos credores uns para com os outros, e a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça até agora conhecidos no mundo. Meus irmãos, por isso que nós escolhemos este livro para ser o primeiro livro de apoio nesse estudo que fazemos aqui diariamente. É um livro que o Gerson, meu querido irmão, amigo, o Gerson organizou essa mensagem, meus irmãos. Essa mensagem que eu acabei de ler foi extraída do livro Pontos e Contos, capítulo 1. O Gerson teve o cuidado de selecionar partes importantes da vida do Mestre Jesus e trazer para o nosso conhecimento aqui. Tá bom, meus irmãos? Fica aí a imagem do Mestre Jesus com os apóstolos na casa de Simão Pedro, envolvido por crianças também, porque Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Vamos em frente e muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Amanhã tem mais.